Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade e chegando ao fim do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Nós estamos caminhando para o final, página 217, Alberto e Loreto. E hoje nós estamos com... Nosso leitor será o René, e ele também é o nosso orientador hoje. Obrigada, René. E alguns recadinhos. Nosso próximo livro é o Para que o Amor Dê Certo. Então, terminando a leitura hoje, na próxima terça-feira já iniciamos a leitura deste livro. Um outro recadinho, e inclusive eu quero agradecer algumas pessoas que já fizeram uma contribuição. Esse grupo, ele existe desde 2016. Todo o nosso trabalho é voluntário. E para manter esse grupo ativo, nós temos uma assinatura do Zoom, que ela foi renovada agora por mais um ano, e nós contamos com a colaboração, assim, quem puder colaborar, né, não é obrigatório. Algumas pessoas já fizeram, então eu quero agradecer. E as informações para quem quiser contribuir está lá no grupo do Facebook e também no Telegram, tá bom? Tá, joia. Tá no grupo do Facebook e no Telegram. Telegram, isso, Tá, tá joia. bom? E é isso, Renê. Assim, nós vamos hoje provavelmente terminarmos a leitura. Ao final da leitura, né? Se hoje a gente concluir, nós vamos abrir para de repente fazer um resumo, falar alguma coisa se tiver mais considerações, se alguém tiver alguma provocação para o Renê. E é isso. Então, sem mais delongas, Renê, já passo para você. Obrigado, Helena. É um prazer estar aqui com vocês. Estávamos fazendo um aquecimento antes aqui do nosso grupo e a pergunta foi exatamente essa, né? Primeiro, um livro que chama Amor à Segunda Vista e o segundo eleito é Para que o Amor Dê Certo, né? Então, realmente, o amor está no ar. Estamos nos questionando sobre os relacionamentos. E foi muito interessante, a Helena trouxe a questão dos relacionamentos aí. Nos últimos meses, por acaso, fui professor em módulos exatamente de relacionamento de casal, né? Então, parece que tem algo aí realmente trazendo muito à tona esse tema, que foi o primeiro tema de Bert Hellinger, né? E até é interessante, né, quando a gente passar para o próximo livro, que o próximo livro é de um organizador, né, o Johannes, que foi acompanhando as constelações de Bert Hellinger, fazendo anotações, porque Bert Hellinger começou com casais. Ele fazia muitas coisas com casais. Provavelmente a gente vai ter aí também outras técnicas que foram integradas aí ao arcabouço aí das constelações familiares, como, por exemplo, a terapia primal, a terapia sistêmica familiar, a análise transacional, né? Uma série de técnicas que Hellinger foi aprendendo e aplicando nos clientes que eram casais, né? O começo de uma família é um homem e uma mulher, né? Ah, Renê, mas tem outras famílias, eu sei. É que o Hellinger estava falando da família biológica, né? Então a gente faz essa ressalva porque sim, a gente sabe que existem múltiplas estruturas familiares, né? Mas o Hellinger muitas vezes ele vai focar em seus livros na família biológica, né? A semente do masculino, a semente do feminino e aí os filhos que advêm disso, né? Mas a gente já fez várias leituras aqui, né? A turma que está aqui já acompanhou sobre a questão da adoção, sobre a questão dos casais homoafetivos e assim por diante, né? Então, são questões que são importantes ser colocadas, porque senão fica aquela coisa, não, ele tinha uma tendência para isso. Não, ele começou a trabalhar com casais, e os casais que o procuravam no começo tinham uma característica muito heterossexual. Era o marido, a mulher, o homem, a mulher, que traziam questões do relacionamento, questões da parentalidade, de como lidar com os seus filhos.
Até interessante, eu não sei se eu já falei isso para vocês, se eu já falei, eu vou repetir. Teve uma vez que eu fiz uma pergunta para o Bert Hellinger sobre a questão transexual. Foi, se eu não me engano, em 2013, isso, no membership. Eu perguntei para o Hellinger como é, né, quando um casal transexual leva a questão de filiação para uma constelação, né? E seja filhos sanguíneos ou adotados. E o Hellinger olhou para mim e falou: não sei, porque eu nunca tive essa questão no campo. Então, eu não vou ficar elucubrando coisas aqui, né? Poderia te falar se eu tivesse visto isso no campo. Então, apesar da frustração de não ter tido uma resposta, né? Não ter tido algo no manual para colocar assim, tipo, é assim. O Hellinger sempre nos mostrava isso. Pode ser assim, mas vamos olhar no campo? Vamos ver o que se mostra no campo? Né? Então, essa é uma postura muito importante de Hellinger, né? De questionar, saber escutar e convidar o cliente a olhar para o campo. Mas vamos então para a leitura aqui no livro, né? A gente está na página 217 e eu vou ler Alberto e Loreto. Hellinger. Ainda existem outros casais? Para Alberto e Loreto, está certo vocês dois? Está certo, vocês dois? Venham até aqui. Hellinger. Há quanto tempo vocês estão casados? Loreto. Não somos casados. Hellinger. Vocês foram casados? Loreto. Eu não. Hellinger. Ele? Alberto. Sim. Hellinger. Você tem filhos do primeiro casamento? Alberto. 2. Quantos anos você tem? Alberto. 60. Hellinger para Loreto. E você? Loreto. 49. Hellinger para o grupo. Às vezes pergunto pela diferença de idade. Até agora estava dentro dos limites suportáveis. Loreto ri. Hellinger. Está bem. Do que se trata? Loreto. Ele vive em Madrid e eu em Múrcia. São 600 quilômetros de distância e não é possível morarmos juntos. Hellinger. Quem sabe é melhor assim? Loreto. Não. Hellinger. O que impede vocês de morarem juntos? Loreto. Acho que nós mesmos nos impedimos. Hellinger. Exato. E por isso é a melhor solução. Loreto começa a rir em voz alta e o grupo todo ri junto. Hellinger. Certo? Loreto. Certo. Hellinger. Está bem. Loreto e Alberto se levantam, rindo e se abraçam. Ela o beija enquanto o grupo todo bate palmas. Hellinger, após os risos do grupo cessarem. Necessitamos de uma vida inteira para desvendar os segredos de uma relação a dois. E nem isso basta. Foi exatamente essa frase que a Helena foi me provocar essa semana. Né? Então, lendo mais uma vez, necessitamos de uma vida inteira para desvendar os segredos de uma relação a dois. E nem isto basta. Vocês gostariam de fazer alguma colocação? Ou vocês vão deixar isso reverberar? Eu gostaria, mas não dessa frase. Ok, ok. Essa frase estava aqui atrás, ó. Eu não vi que estava nesse texto. Nossa, a hora que eu vi agora. É. Sim. O Renê, eu acho que até, eu não sei se nesse dia que surgiu esse tema também era a Cleusa, que a gente até falou sobre casais que não moram juntos, né? E eu lembro que na época desses livros aqui existia uma
compreensão, né? De que quando não casa, ou que não mora junto, não existe uma relação, né? Hoje, assim, não sei se você tem essa vivência, se chegou a ver alguma coisa no campo, mudou isso ou não? Porque eu conheço alguns casais, né? Casados, inclusive, que decidiram cada um morar numa casa e dizem que vivem muito bem assim. Sim, sim. É interessante a sua pergunta, e talvez isso também tenha a ver com o preâmbulo que eu fiz aí dos relacionamentos heterossexuais, e hoje a gente tem questões em relação a homossexuais, homoafetivos. A gente sabe que a questão cultural ela perpassa o relacionamento a dois, né? E na questão cultural a gente tem grandes cidades hoje, né? Se a gente pensar assim, na época do Hellinger ou mais para trás, as cidades não eram tão grandes e não eram tão dinâmicas. Então, existe essa questão de como certas coisas são circunstanciais, são do sistema externo, né? Certas facilidades ou certas tendências, né? Até culturais. Hoje em dia a gente tem, inclusive, muitos casais, e nós conhecemos alguns desses casais, sejam atores globais, né, da Globo, sejam atores de Hollywood, que vivem em países diferentes, né, por causa da dinâmica, às vezes, de seus projetos artísticos, ou às vezes até são CEOs, CFOs em empresas multinacionais e muitas vezes ficam semanas fora de casa. E dá certo. Por quê? Isso é uma coisa que culturalmente hoje é vista como ok. É vista dentro de uma norma, dentro de uma normalidade, é possível. E existe um outro fator, esse é um fator que aparece muito no consultório, Helena, que ter saudade do outro é saudável, é gostoso, né? Ter aquela experiência de namoro, né? Porque quando a gente vive a dois, me perdoem esse termo, a gente se acostuma, a gente se acomoda, a gente se anestesia e a gente não se surpreende com o outro. Eu olho para a cara do Eurico, o Eurico olha para a minha cara e a gente fala: a sua barba está igual ontem, antes de ontem e antes de ontem. Agora, se a gente fica um tempo sem se ver, o Eurico fala: nossa, você mudou alguma coisa. Sim, eu tenho alguns brancos aqui, né? Quer dizer, existe uma surpresa, né, do se rever novamente, existe história para contar, existe algo que muda. Sem falar que isso é uma coisa que muitos trazem aqui para o consultório. Eu tinha uma cliente que ela falava isso. Meu marido é cheio de tique e eu não suporto os tiques dele. Então eu falo para ele, vai ter seus tiques no seu quarto. Eu tenho o meu quarto, ele tem o dele. Se ele quiser fazer tique, ele faz no quarto dele. E a gente se encontra na sala. E aí tá tudo bem. É o ambiente comum, né? Então a gente percebe que os casais foram criando adaptações, né? Logicamente que aqui eu estou falando de um casal que não tem filhos. A questão dos filhos, ela cria também uma outra dinâmica, né? É muito complicado eu chegar para a parceira, falar, fica então uma semana aí com as crianças que eu vou morar na minha casa, depois eles vão para minha casa e você mora aí, né? Existe uma complicação aí. Ah, não, mas os divorciados, isso é outra dinâmica. Os separados, os divorciados. Então, na verdade, a gente tem várias dinâmicas aí, né? Mas a Helena está perguntando da dinâmica daqueles que são um casal, que estão juntos. Inclusive, na Europa, não é incomum casais que tenham relacionamentos abertos, né? Isso tanto heterossexuais como homossexuais. Dá certo? Olha, enquanto o acordo A2, A3 ou A4 é claro, a coisa dá certo, né?
Na minha experiência clínica, chega uma hora que dá nó. A 2 já dá nó. A 3, 4 e 5 são nós de outras complexidades, né? E aí, às vezes, eu preciso de colegas, né? Tipo, vai cuidar disso na mediação, vai cuidar disso na terapia familiar, que eu só estou cuidando individual aqui, né? Porque senão começa a dar muito ruído também no espaço terapêutico. E vocês vão perceber que o Hellinger ele fazia perguntas que muitas vezes elas entravam nesse aspecto oculto dos casais. Vocês moram juntos? Por que não? Eu lembro uma vez o meu professor, o Peter, ele estava entrevistando o rapaz, e era um rapaz de 45 anos, e que era muito bem sucedido, tal, e falava do seu sucesso, e falava que a vida com outras pessoas era muito difícil, tal, 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 tal. O Ellinger perguntou se já namorou, não, não namorei. Você está num relacionamento? Não, não estou. Você fica, né? O Spelter perguntando, você fica com alguém? Não, não fico com ninguém e tal. E aí o Peter olhou para ele e falou, você é homossexual? E aí o rapaz fez, né? E o Peter continuou esperando. Ele falou, é uma pergunta. E aí o rapaz, não sei. Aí o Peter falou, você não precisa de constelação familiar, vai experimentar, depois você traz pra cá. Ele parou por aí. Tipo, vai ver se é isso mesmo, né? Não é a constelação que vai decidir isso para você, né? Então tinha uma questão aí, mas não era uma questão, né, a ser constelada, era uma questão a ser vivenciada, ser... E a questão foi que o Peter ele foi tão aberto, foi tão respeitoso, ele não foi de nenhuma forma grosseiro, invasivo, né? Que o grupo riu, tal, ficou leve, que nem o casal aqui, né? Uma coisa leve, e provavelmente ele foi verificar esta questão, né? O Renê, o que aconteceu depois? Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu depois. Muitas vezes a gente não sabe o que acontece depois, né? Mas, voltando à pergunta da Helena, sim, mudou. E percebo que hoje isso não é uma questão de censura. Uma mulher solteira que vive sozinha, antigamente, ela era recriminada. Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, né? Isso é um estilo de vida. Eu sei que no interior talvez seja diferente, talvez passe sim por uma censura, principalmente uma cidade menor, né? Mas, né, os tempos são outros, sim, as relações são outras, sim, né? Eu acredito que isso é um tema se a pessoa traz isso para a constelação, quer dizer, devemos viver juntos ou não? Né? E talvez o facilitador pergunte: vocês querem viver juntos? Às vezes isso é uma questão que pega mais para um do que para outro. E muitas vezes você tem uma pressão familiar aí. Né? E aí eu entendo que o que a Helena perguntou tem a ver com aquele fato do enrolar o outro, né? Já que eu, né, não quero, né, casar, não quero me firmar. Só que isso também já tem uma outra interpretação hoje em dia, né? O assumir o compromisso muitas vezes não é o casar-se. Às vezes assumir o compromisso é comprar algo junto, ter algo junto, né? Para é, para ter esse compromisso, para estar junto. Eu me confundi porque eu vi a pergunta aqui. Provavelmente é Alberti e Lorenzo. Alberti em italiano é feminino, né? Então não Alberta, Alberti, né? Talvez, né? E Loreto, né? Então, é um casal. Eu também entendi que eles são heterossexuais no final da leitura, né? Quando ela levanta e eles se abraçam, né? Então, né?
Mas esse caso também é um caso que poderia ser homo, né? Para a gente não ficar nesse debate assim, são duas pessoas que têm uma questão que não passa por essa questão, né, de orientação, mas ela passa pela questão da distância, que talvez seja a questão para um, mas não seja para o outro, né? Aqui no consultório eu tive muitas situações onde ele era 20 anos mais velho e ela 20 anos mais nova. E isso geralmente se torna uma questão quando a mulher tem 50 anos. Uma mulher de 50 anos com um homem de 70 é bem diferente, né? E aí as coisas aparecem, né? As complicações aparecem, né? Então a diferença de idade ela tem um peso sim que aparece depois de um certo tempo, né? Mas eu tive já casos onde isso não era uma questão, na verdade isso era um script, era um roteiro até claro entre o casal. Olha, eu quero que você cuide de mim, no sentido da doença, e eu cuido de você no sentido de herança e financeiramente. Era um acordo. E os dois viviam muito bem neste acordo, né? A questão é, qual que é o contrato do casal? O casal sabe que existe um contrato? O casal fala dos contratos. Não é só um, são vários. E eu não estou falando de casamento. Eu estou falando daquilo que eu contrato com o outro, o compromisso que eu firmo junto ao outro. E o compromisso que eu firmei junto ao outro muda depois de uma determinada situação, depois de uma perda, depois de um ganho, depois de uma mudança, depois de um sucesso. Quer dizer, como que os casais estão se recontratando. Conversas difíceis e muitas vezes em dissintonia, né? E uma coisa que acontece muito, e isso é gritante entre homens e mulheres, é a questão da maturidade. E sim, não estou falando só da maturidade psicológica, estou falando também da maturidade hormonal, né, que faz toda a diferença. Existem coisas que acontecem no universo feminino que o homem não faz, não tem nem como fazer ideia. Passa batido, né? Tipo, não percebe, né? É outro mundo, é a parte, né? Então realmente tem que sentar e conversar e tem que aprender, tem que conhecer e mesmo assim não vai ter a mesma sintonia. E aí muitas vezes os homens vão procurar o quê? Grupos de homens e mulheres vão procurar grupos de mulheres, porque junto com as mulheres elas encontram força e os homens, junto com os homens, encontram força. E isso não é força para um combater o outro, é para um poder suportar estar ao lado do outro. Ai, René, mas suportar. O Carl Gustav Jung fala: viver é suportar a vida, é suportar as dificuldades da vida. É uma travessia, é uma jornada. Ela não é fácil. E quando a gente faz isso a dois, a gente tem outras questões aí. Não sei se eu fui muito longe, Helena, ou se trouxeram novas perguntas aí. Com certeza, novas perguntas e reflexões, como sempre, mas está ótimo, Renê. Uhum, uhum. Eu acho interessante a forma como os jovens estão se relacionando e como eles vão se relacionar, né? Principalmente intermediados aí pela tela. Eu tenho milhares de críticas, como talvez psicólogo ou psicanalista, e ao mesmo tempo eu tenho que deixar também essas críticas caírem para ver o fenômeno acontecer. Como eles vão burlar ou suportar essas dificuldades que são trazidas pelo fake, pela desinformação, pela ilusão da tela, pelo narcisismo da tela, né? E sim, eles estão se encontrando, eles estão se relacionando, novas gerações estão surgindo aí, então a vida, como Hellinger bem dizia, segue em frente,
né? O que será dela? Bom, vamos aguardar. Vai lá, Eurico, quem sabe você me salva dessa enrascada onde eu me enfiei agora. Você falou de tela, né? E me vem à mente uma prática que é muito presente nos atendimentos. A questão de você vigiar o outro através da tela. Vigiar o outro pelas redes sociais, olhar, chegar em casa, trocar de celular um com o outro para olhar o que é que o outro estava falando com outras pessoas. Eu até esses dias eu falei num atendimento de um casal, eu falei, deixa eu ver se eu entendi certinho, né? Então quer dizer que vocês chegam em casa, trocam os celulares, e aí quanto tempo vocês gastam para ficar ali olhando com quem a pessoa conversou, com quem ela falou, que tom que ela utilizou? Vocês gastam mesmo esse tempo para fazer isso? Onde fica a privacidade de cada um dos participantes dessa relação? Eu falei, absolutamente, eu acho que o que vocês estão fazendo não é saudável para o relacionamento, né? Ficar... E quando não é assim de pegar fisicamente o aparelhinho aqui, é ficar na rede social. Ah, mas é que ele não curtiu a postagem minha, pediu amizade daquela moça lá, curtiu a foto daquela moça de biquíni. Então eu falo, olha, o relacionamento é muito mais do que isso, de que ficar olhando para as telas. Então eu percebo que é uma dificuldade muito grande, né? Você falou dos casais novos, das pessoas, desse componente novo que a gente tem, né? Que são as telas. Eu percebo que é muito difícil hoje as pessoas gerenciarem o uso disso. Eles colocam assim como uma pré-condição de que um tem que ter acesso a esse dispositivo do outro, que é para que ter essa condição significa estar vinculado a outra pessoa, significa um vínculo. E eu sempre falo, não sei que depois você dá a sua opinião, Renê, que é muito importante para mim, eu respeito muito ela, mas eu falo, olha, não é isso que cria um vínculo de uma relação de casal. Isso não significa o vínculo, porque o vínculo de uma relação é muito mais do que isso. É construído dia a dia, é construído pela parceria. Uma relação de casal, ela tem que ser construída, esse alicerce tem que ser com base na confiança um no outro, não na desconfiança, né? Então tem acontecido bastante isso. Não sei se tem, aparece para você também, René. Não, perfeito, perfeito. É, Lacan, na psicanálise, ele falava muito do imaginário, né? Lacan falava isso numa época que já existia televisão, mas né, a gente está falando em 1960, 70, não dos tempos de hoje. Ele falava que o imaginário, muitas vezes, ele se interpunha, né, como um terceiro oculto, né? Então, é uma miragem, é um fantasma. É aquela coisa, o que será que o Eurico vai pensar da resposta que eu vou dar para ele? E aí, se eu ficar nisso, eu não vou responder o que o Eurico me perguntou, porque eu vou ficar, desculpem o termo, na punheta mental aqui. Eu falar isso, o que ele vai pensar disso? E eu fico nisso. E nas relações, nessa coisa da tela, do espelho, vamos imaginar aí um espelho, onde eu vejo o Eurico, mas eu vejo a minha imagem e atrás o Eurico. O que eu estou vendo? É eu mesmo ou é o Eurico? E aí os comentários, os coraçõezinhos, as críticas. O que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo o que o Eurico está me dizendo? Ou eu estou deixando esse filtro me dizer o que o Eurico disse? Quer dizer, eu estou deixando o outro, o grande outro da cultura, entrar dentro da minha relação. E eu não estou falando da relação com a pessoa que está comigo. O corpo da pessoa não está comigo, o afeto não está comigo, e automaticamente vamos fazer uma referência aí à Bahia, o cheiro. Me deu um cheiro, né? Cadê o cheiro, né? De chegar junto, daquela cafungada, né? Isso tá junto, é uma intimidade e não tem um espelho no meio, tem um vidro no meio. E esse vidro, ao mesmo tempo que me protege, né? Porque aí entra Zygmunt Bauman,
né? Ele mantém uma esfera de controle aí, né? Porque eu que controlo o que entra, o que sai, o que eu dou like, o que eu não dou, o que eu bloqueio ou o que eu mantenho, né? Que é uma ilusão, mas eu mantenho isso. E dependendo do que o Eurico for me falar, ou como ele for me falar, eu mando uma mensagem para Dilena. E aí, Dilena, ao mesmo tempo, tá? Eu tô com o Eurico e a Dilena, o que você acha disso? E a Dilena, ai, não, é um absurdo, Renê. Você não devia ouvir o que esse cara fala. É verdade, né? Aí eu chego para Carolina. Carolina, você conhece um pouco o Eurico aí, né? Não, não, Renê, não tem nada a ver. É a Dilena que é venenosa. Nossa, gente, aí virou o Twitter. Né? O teu relacionamento virou Twitter. Né? Hum. E você não sabe o que você acha, né? O que o Renê acha do Eurico. E aquela coisa, tipo, eu que tenho que saber o que eu acho, eu tenho que falar isso pro Eurico, cara a cara. Mas não, eu fico sendo intermediado por esse fantasma, por esse espectro. Tem um filme para indicar que, assim, vocês vão assistir, vocês talvez vão ter uma dúvida, assim, por que o René indicou esse filme? A Vida dos Outros. Não sei se vocês assistiram. É um filme... como, ele não é um terror, ele tem uma característica de suspense, né? Mas assistam. E depois a gente pode retomar nessa questão de viver uma vida que não é a sua, que não é a do outro, mas é a vida dos outros. E não, eu não estou falando dos ancestrais do Eurico ou do René, que também estão no meio disso tudo. Né? A gente está falando da vida que entra dessas telas, dessas ilusões, desses papinhos, da cultura. A cultura é o grande outro. Né? Então, a Helena, né, quando eu falei da questão cultural, é isso. Né? Hoje em dia, a cultura ela é muito mais flexível, seja para o amor livre, seja para os relacionamentos abertos, seja para casais que têm compromisso, que moram em lugares diferentes e conseguem, de maneira saudável, manter essa relação. Né? A questão que eu coloco, Helena, e quando vêm os filhos? E eu coloco essa mesma questão em relação ao amor livre ou aos relacionamentos abertos. Né? Ah, Renê, você não acha que é possível? Não, não é isso. Eu coloco uma interrogação. E aí? A gente vai criar uma comunidade tribal e a gente vai falar, não, nós, tribo, cuidamos dessa criança, ou eu vou jogar no colo do Eurico, pai, é você que cuida, o Eurico joga no colo da Dilena, é você que sabe as coisas melhor, a Dilena você que cuida, e essa criança fica quicando de um lado para o outro, né? E aí, como que é a estrutura família com essas múltiplas possibilidades de vínculo sexual afetivo? E sim, existem vínculos que às vezes são puramente sexuais, fazem conexão também, o Hellinger deixa isso bem claro. Mas eles têm uma característica, e os afetivos, que aí entra naquela diferenciação que João Garriga faz muito bem de eros, ágape e filia, das formas de amor. Né? O amor mais sexual, o amor mais romântico, o amor mais fraternal, de amizade, né? Quer dizer, como que isso acontece? E tudo isso acontece no intervalo entre o eu e o tu, eu e o outro. Né? E aí uma outra leitura, essa é uma leitura talvez que vai exigir mais de nós, é um livro de Martin Buber, que chama Eu e Tu. Né? Eu vou escrever o nome dele aqui no chat. Né? Buber. Filosofia. E quem fala muito de Buber também é Newton Bonder, né? E aqui em São Paulo existe uma peça, a gente já falou dessa peça aqui no grupo, né? Alma e Moral, né? Que vale a pena, sim, para falar também de relacionamentos, né? Apesar da protagonista estar só ela num monólogo em cima do palco,
fala muito da relação com isso que o Eurico trouxe, o grande outro, esse imaginário, essa cultura, ou essa AI, essa inteligência artificial, essa opinião dos outros, dos influencers, e é pano para manga esse assunto, né? Mas mais ou menos nesse sentido, Eurico, Sim, faz todo sentido, René, faz todo sentido, é bem por aí mesmo. então É podemos. uma dificuldade hoje, esse novo de se relacionar, né, estar num relacionamento e essa amplitude de comunicação que se tem hoje, né, esse espelho que se tem hoje através das telas. E aí as pessoas às vezes meio que se equivocam e criam regras dentro de um relacionamento usando essas telas que vai prejudicar. Esse Uhum. casal mesmo que eu atendi, eu falei, não, mas quer dizer que, deixa eu ver se eu entendi, vocês gastam quanto tempo? Meia hora, 40 minutos, olhando um o celular do outro para ver com quem falou, com quem deixou de falar, e o tempo de qualidade entre vocês? Será que vocês não podiam tá, tá, tá se beijando, tá fazendo um jantar juntos, tá fazendo alguma coisa juntos? Vocês estão, fiscalizando a vida um do outro, né? Enfim, é o novo. E o Hellinger, ele tem uma frase que eu não sei exatamente como ela é, mas ele fala, né, de como é uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, né, eu e o outro, de preservarmos o nosso espaço de intimidade do casal. E que na hora que nós abrimos esse espaço para quem está fora, nós colocamos em perigo a nossa relação, né? Então, a partir do momento que eu ligo para a Mônica e falo, Mônica, aconteceu isso entre eu e o Henrique, o que que você entre eu e o Eurico, o que que você acha? E se é uma coisa que o Eurico confiou a mim e não a Mônica, eu estou traindo ele. Né? E aí a gente entra na temática da fidelidade, né? Do que é fidelidade para o Eurico, do que é para mim, o que é lealdade para o Eurico, o que é para mim. E sim, são coisas diferentes. Lealdade, fidelidade. O casal debate isso, o casal conversa sobre isso. Né? Então, sempre que eu abro alguma coisa do casal para fora, eu coloco o casal em risco. Ah, René, então isso vale também para terapia de casal? Eu, como psicólogo, a primeira resposta que eu iria dar seria não. Mas com Bert Hellinger a gente aprende que sim. Se o terapeuta não for bom, não souber a postura, o terapeuta pode colocar a relação de casal em risco. Usar de seu poder terapêutico para aconselhar o casal. E aí né? Aí eu sou a tela do celular, Eurico. Aí o terapeuta, em vez de estar escutando o casal, caminhando junto com o casal, ele de repente vai ser a cisão daquele casamento, daquela relação. Né? Então, a princípio, a terapia de casal é para ter um terceiro neutro, escutando, e um terceiro que possa devolver um ao outro e apontar os excessos, ora de um, ora do outro. Mas ele tem que tomar muito cuidado para ele não entrar nesse espaço sagrado entre eu e tu, né? Esse espaço da intimidade. Eu acho que a Manuela postou hoje no Facebook, eu até recompartilhei lá no grupo, exatamente essa imagem da aliança, né? Então tem um homem aqui, uma mulher aqui, e aí na hora que eles se casam, vocês têm a junção aqui, e esse espaço aqui dentro é o espaço sagrado. É o espaço onde eu não sou só eu sou tu, e tu não é só tu é também eu. E nós cuidamos disso. Nós somos corresponsáveis por isso. Né? E nós temos que zelar por isso, proteger isso. Né? Sim, porque a Cleusa tem um jeito de fazer as coisas, a Antônia tem um jeito de fazer as coisas, a Raquel tem um jeito de fazer as coisas.
se o Eurico e eu queremos chegar a uma decisão, essa decisão cabe apenas a nós dois nesse espaço que compartilhamos, né? Bom, eu vou ler mais um pouquinho aqui. A gente vai para Noemi, o futuro, né? E, logicamente, depois a gente vai ter mais tempo para fazer outras perguntas também. Então, 219, Noemi, o futuro. Hellinger. Existe ainda algum casal que se inscreveu? Já trabalhamos com todos? Está bem. Então, os outros ainda têm uma oportunidade. Quem veio sozinho? Noemi. Você. Hellinger. Do que se trata? Noemi. Sinto-me incapaz de ter um relacionamento. Hellinger. Você já teve algum? Noemi. Não. Hellinger. Então veremos o que podemos fazer aqui. Devo fazer algo? Você viu? Relacionamentos também são perigosos. Trazem felicidade e sofrimento. Um não existe sem o outro. Noemi. Sinto muito medo da dor. Hellinger. Exato. O que aconteceu quando você era pequeno? Noemi. Já trabalhei com você antes. Trata-se do tema de que a minha mãe tentou suicidar-se. Hellinger. Você trabalhou comigo? Onde? Noemi. Aqui. Hellinger. Então, a mãe tentou suicidar-se. E o pai? Noemi. Quando a minha mãe esteve na clínica psiquiátrica, sofreu um acidente. Espirrou ácido sulfúrico no rosto dele e foi grave. Teve esse acidente exatamente no período em que minha mãe estava na clínica psiquiátrica. Hellinger. Você tem irmãos? Sim, 4. Hellinger. E você é qual? Noemi. Sou a 4ª, a única menina. Hellinger escolhe representantes para o pai e para a mãe e os coloca. Depois coloca Noemi junto. A Helena está mostrando a figura para vocês. Logo que Noemi entra na constelação, cruza os braços, afasta-se e vira. Hellinger a conduz novamente até os pais e a segura, para que ela não possa retrair-se. Os pais se olham. O pai levanta a mão direita como se quisesse bater na mulher. A mãe dá um passo para trás e chora. Hellinger coloca Noemi diante de seu pai. Ela cobre o rosto com os punhos. A mãe tapa a boca e chora. Quando o pai se aproxima mais da filha, não fica claro se ele a ameaça ou se deseja apenas colocar a mão em seu ombro. Ela se esquiva e se apoia na mãe. Essa a segura para trás e vira junto com ela. Noemi tampa a sua própria boca. O pai abaixou a mão. Após um tempo, levantou a mão novamente, porém, dessa vez, de forma amável. Hellinger conduz Noemi até seu pai. Ela apoia a cabeça em seu peito. Ela segura a cabeça dela em suas mãos com delicadeza. Levanta para que olhe para ele e olha-a de forma amável. A mãe dá um passo para trás. O pai toca com sua testa a testa de Noemi. Toma suas mãos e as coloca em seu rosto. Os dois se olham com carinho. Noemi seca as lágrimas. Então, o pai olha para a mãe. Hellinger agora afastou o pai um pouco e coloca Noemi diante dele, de costas. Ela se apoia nele e seca as lágrimas. Toma as mãos de seu pai por trás e as coloca em torno de sua barriga. Hellinger coloca um homem jovem diante de Noemi. Ela luta entre apoiar-se no pai e libertar-se dele.
Noemi quer se esquivar, mas o pai a segura. Enquanto isso, ela acaricia a sua cabeça. Assim, ela luta longamente. Após um tempo, ela fica em posição ereta. O pai abaixou as mãos. Quando ela se apoia novamente nele, ele a segura pelos ombros. O tempo todo, Noemi cruza os braços em frente da sua barriga. Então o pai dá um pequeno passo para trás, apoia apenas levemente as mãos em seus ombros e abaixa uma mão. Noemi agora está diante do homem jovem, porém continua mantendo as mãos diante de seu colo, enquanto o pai ainda apoia levemente a sua mão direita em seu ombro. Após um tempo, vai mais para trás, toca apenas levemente nas costas e também abaixa essa mão. Enquanto isso, a mãe se aproximou novamente. Noemi vai com passos mínimos em direção ao homem jovem. Dá ainda um passo pequeno para trás. Abaixa então os braços, aproxima-se do homem jovem e toma as suas mãos. Ele coloca as suas mãos em seu peito. Ela agora se aproxima dele. Apoia então a sua cabeça em seu peito e ele coloca a sua cabeça na dela. Depois disso, eles se olham longamente. Enquanto isso, o pai se virou e olha para a mãe. Hellinger, após um tempo, para Noemi. Certo? Noemi acena com a cabeça. Hellinger. Bem, foi isso. Noemi e o homem jovem se abraçam longa e profundamente. O grupo aplaude. Eu vou seguir para a leitura da conclusão e do epílogo, e aí nós abrimos para as questões. Conclusão. Hellinger para o grupo. Acho que não é possível fechar esse curso de forma mais bela. Tenho bastante experiência com esse tipo de curso. Esse aqui foi especial, foi pleno. Todos os temas importantes do relacionamento de casal foram mencionados e a nós apresentados. O que fica para mim é o grande respeito diante daquilo que ocorre como amor entre homem e mulher, com tudo o que isso pertence. A isso pertence o namoro, o medo, a culpa, a crise e os belos filhos. Tudo isso é a plenitude da vida. Podemos partilhar aqui, isso aqui. Agradeço a todos os casais que tiveram a coragem de trabalhar aqui comigo, esperando, encarando não apenas a felicidade, mas também o sofrimento que muitas vezes está envolvido. Onde vimos o sofrimento? Será que o relacionamento é menor em função disso? Muitas vezes é maior, mais próximo daquilo que é essencial da vida. Assim, podemos confiar no que há de verdadeiro por trás da relação a dois, isso é, a vida. Encontramo-nos sem ilusão, próximos do essencial, do ser, do filho das gerações futuras, em conexão com todos aqueles que estão por trás de nós, de quem recebemos a vida e cuja força continua atuando em nós. Tudo de bom para vocês. Nós temos um epílogo. A ausência. Estamos ausentes quando estamos presentes em algum outro lugar. Por isso, a nossa ausência adquire o seu significado e o seu valor ou desvalor, pelo significado do valor ou desvalor de nossa presença. Essa ausência pode ser espacial, mental ou interna. O clássico cientista distraído é ausente por estar presente de forma centrada em algum outro lugar. O homem que deixa a sua casa de manhã e vai ao trabalho se torna tão espacial como mental.
internamente ausente de sua casa e família. Ao mesmo tempo, ele se torna presente em seu local de trabalho, seu local e sua tarefa. Não está completamente ausente de sua família, principalmente quando compreende o seu trabalho ou sua tarefa como algo a serviço de sua família. Então, ela também está presente em seu trabalho, mas como pano de fundo, sem que o seu trabalho ou a sua tarefa sejam prejudicados. Quem sabe ela até estimule esse trabalho através de sua presença latente e ajude o homem a se concentrar mais. É diferente quando a família está tão presente que a presença do homem em seu trabalho é prejudicada. Isso é, ele se torna mentalmente ausente por causa dessa presença. Fato esse que pode ocorrer, por exemplo, quando está preocupado com sua família. Então, a presença da família não prejudica apenas o seu trabalho, mas também a sua família, pois talvez o seu desempenho diminua. Isso pode acarretar consequências graves também para a família, se, por exemplo, perder o seu trabalho. Pode ocorrer também o contrário, quando alguém que volta de seu trabalho se encontra ainda tão ocupado com ele que fica, embora espacialmente presente, mentalmente ausente de casa, em casa. Às vezes, o parceiro, ao reconhecer amorosamente a presença do trabalho, consegue ajudar o outro a se tornar mentalmente presente em casa, para que consiga deixar o trabalho e as preocupações relacionadas a ele, tornando-se, assim, mental internamente presente na relação e na família. Porém, é diferente quando o trabalho é de um tipo que não permite a ausência, de forma que a presença em casa irá prejudicá-lo. Por exemplo, o caso de um médico, político ou algum outro tipo de pessoa que é responsável também por outras famílias. Assim, o parceiro pode, ao acompanhar a responsabilidade, apoiar o outro em sua ausência e, apesar de sua própria ausência, estar presente com ele. O ideal da constante presença do parceiro e a expectativa de que ele precisa estar presente o tempo inteiro, de que sua presença tem prioridade em relação a tudo, pode estar relacionado ao fato de que, no passado, o trabalho era apenas uma outra forma de presença, também em casa, como, por exemplo, em uma fazenda, ou também no caso de muitos artesãos. Essa forma da presença constante é atualmente uma exceção. Se esse ideal é transferido para as condições atuais, tão diversas, isso conduz, no caso dos parceiros, de a expectativas que não podem ser satisfeitas, provocando decepções e sofrimento. O problema se intensifica quando os dois parceiros assumem um trabalho e uma tarefa fora da família. Encontram-se assim não apenas grande parte do tempo, mas também mental e internamente afastados dos outros e da família. Assim, a família se desloca do centro da atenção, já que a profissão solicita mais do casal do que a relação e a família. Mas não no sentido de mais valor, e sim no sentido de preparo mental, concentração, risco e responsabilidade. Enquanto as exigências da família e da relação se encontram no âmbito do trivial e no âmbito daquilo que está disponível a todos. O trabalho e as tarefas exigem frequentemente uma formação e experiência nem sempre acessíveis a todos da mesma forma. Por isso, esses dois fatores muitas vezes distinguem e separam as pessoas umas das outras ao invés de aproximá-las. Isso se torna evidente principalmente em parceiros que, para além de seu relacionamento e de sua responsabilidade como pais, estão ativos em profissões com tarefas diferentes. A sua ausência em relação ao outro se torna em função do tempo e de acordo com o sentimento, frequentemente maior e mais profunda do que a sua presença. A pergunta agora é: como pode a presença dos dois, tanto na relação quanto no trabalho e nas respectivas tarefas, ser preservada e aprofundada, sem que um ou outro sofra com isso?
como é que os dois podem ser conectados através das duas coisas, de modo que a sua presença se intensifique tanto nas famílias, como na profissão, como também nas respectivas tarefas e responsabilidades, na medida em que os dois se tornam presentes em sua totalidade maior. Ok. Me parece um epílogo inspirado para um outro livro, um novo livro, né? Eckhart Tolle escreveu O Poder da Presença, né? Se eu não me engano, esse é o título do livro. É um pouco disso que ele Poder do fala. agora. O Poder do Agora. Obrigado. Poder do Agora. Uma ótima leitura e que tem a ver com esse epílogo de Hellinger, né? O Poder do Agora, ou estar aqui agora, presente nessa tarefa que eu estou fazendo. Onde está minha cabeça aqui agora? Onde está meu afeto? Onde está meu coração? Né? E lembro que Sophie Hellinger, ela tem um podcast que ela fez junto com Bert, onde ela fala do termo mein Herz, o meu coração. E ela muitas vezes fala, né, que em alemão você vira para a pessoa e fala, tu és meu coração, né? Você é todo o meu afeto, você é todo o meu carinho, você é todo o meu ser. E onde está a tua presença? E se você está trabalhando, mas tem esse lugar reservado, preservado, ele te dá força. Mas e se você não consegue estar presente, nem na sua relação, nem no seu trabalho, nem na sua família, nem na sua meditação, né? E aí eu vou fazer referência a outro pensador, Thomas Hübel, né? Meditar é o quê? É exercitar o presente, né? Meditar é atenção em quem? Em mim. Não necessariamente nos meus pensamentos, no meu ego, mas como eu inspiro e expiro? Como está meu corpo aqui agora? Será que ele está bem? E às vezes, quando eu paro, inspiro e expiro, eu percebo que de repente minha inspiração e expiração estão curtas. Eu estou com dor, eu estou anestesiado, eu estou incomodado, e aí eu me reacomodo, né? Exercitar esse estado de presença. Né? Eu não lembrava desse epílogo, né? Eu li esse livro, eu não lembrava desse epílogo, e eu tenho um livro onde eu falo da sobreposição de contextos. Esse epílogo aqui do Hellinger é fantástico para a gente falar de sobreposição de contextos, né? Eu estou conversando com o Celso e estou pensando na pergunta que o Eurico me fez. E aí eu olho nos olhos do Celso e falo, não está certo, Eurico. E o Celso não entende nada. Do que você está falando? Né? E eu fico bravo com o Celso. E o Celso fica bravo comigo porque ele não é o Eurico. Ele é o Celso. Né? Quantas vezes a gente não faz isso? Né? Antigamente a gente fala, deu boi na linha, né? Deu linha cruzada. Né? A gente estava falando o nosso amor e entrou outro e começou a rir do meu amor. Né? Quem é você? De onde você veio? Como que você pode fazer isso comigo? A gente tem músicas que falam disso, né? Do boi na linha, da história cruzada, né? Então, eu acho que nesse epílogo o Hellinger também traz aquela questão para todos nós, nas minhas relações hoje, sejam afetivas, amorosas, familiares, eu estou presente ou eu estou ausente? E se eu percebo que eu estou ausente, quer dizer, eu estou conversando com o Celso, né, pensando lá no Eurico, na pergunta do Eurico, se eu me percebo ausente, eu sei onde eu estou presente? Quer dizer, onde está meu pensamento? A serviço do que eu estou? Ah, eu estou a serviço do meu ancestral, tá? Então vamos lá. Qual? Como? O quê? Por quanto tempo? E às vezes a constelação mostra isso. Às vezes você é tomado a serviço. Né? E sim, isso tira você da presença. Isso tira você do aqui e agora. Né? Bom, fiz um preâmbulo aí.
Eu abro aqui para as pessoas poderem se colocar, né? E, na verdade, hoje eu até gostaria, além das pessoas que têm pergunta, de repente, as pessoas que não falam, de repente, abrissem a câmera e falassem como que foi a experiência do amor à segunda vista, né? E o que de repente marcou a Caroline, que veio hoje, ou a Mônica, ou a Raquel, ou a Mônica, fiquem à vontade, né? Eu agora vou fechar o meu microfone e vocês podem trazer suas questões. O Renê, o epílogo e a sua fala me fez lembrar uma fala que é do Eckhart Tolle, que ele fala que a vida nunca aconteceu e nunca acontecerá em outro momento que não seja o agora. Estado de presença aí. Eckhart Tolle, né? Genial. É engraçado, né? Hum. Eu Pode, posso falar? pode falar, Mônica, estamos te ouvindo. Então, eu até queria comentar como entrei assim com o bonde andando, né? Mas eu gostei muito. Ler o livro assim em grupo é maravilhoso. A gente presta mais atenção do que sentar e ler o livro sozinha, né? E essa coisa do aqui e agora se aprende, eu aprendi tempos atrás nas meditações do Osho, né? Estar presente, estar presente. E de repente o mestre, que eu pratiquei uns tempos aí meditação, vinha e dava uma batia nas costas da gente para ver se você estava presente. E aí você falando do trabalho, da família, tudo aí eu fiquei pensando, e agora, né? Quantas pessoas não trabalham online? Trabalham em casa. Então, aí está o trabalho, a família, está tudo aí. Como que fica isso, né? Como que a gente acha o nosso centro aí, né? É, Talvez a pergunta final, né, de Hellinger, Mônica, voltando aqui. Como é que os dois podem ser conectados através das duas coisas, de modo que sua presença se intensifique tanto na família, como na profissão, como também nas respectivas tarefas e responsabilidades, na isso. medida em que os dois se tornam presentes em sua totalidade maior? Ma que cazzo é isto? E eu não só, eu não faço ideia. Vamos continuar lendo para descobrir que totalidade é essa. É essa, né? É porque é uma coisa assim como o modelo dos casais mudou, o modelo do trabalho também mudou. Eu tenho Sim, dois filhos que parecem só tela, trabalham aí o quarto e de repente saem para comer alguma coisa nas casas deles, né? Na minha casa. É uma sim, coisa meio confusa às vezes. sim, sim. São questões intergeracionais que se colocam, né? E hoje a Sim, gente fala de um coabitar. A gente tem baby boomers, a gente tem geração X, Y, Z, YZ? né? Quer dizer, são várias gerações coabitando e que Sim, têm características realmente singulares. muito, muito. Bom, isso era o que eu tinha para comentar. Tem uma frase se eu não me engano, é de Edward Burke, se eu não me engano, que ele fala nos anos 70. Para aqueles que falam que esta geração não tem futuro, é porque vocês nunca observaram um adolescente montar um sanduíche. Há de se ter muito equilíbrio e criatividade para fazer um sanduíche daqueles. Então, ele, com sua perspectiva, ele vê uma coisa que às vezes passa batido, né? E sim, por isso que eu falo, as gerações elas têm algo singular, né? E sim,
Muitas vezes os adolescentes me colocam certas questões, porque eu sou um tiozão, né? Eu sou um vovô para os adolescentes. Exato, exato. Eu sou de outro mundo para eles. E eles me colocam certas coisas que eu falo, realmente eu não olhei para essa perspectiva. E eles estão olhando para isso, eles estão atentos a isso, né? E um professor, uma pessoa que lida com jovens e com várias gerações, ele percebe essa multiplicidade de perspectivas, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? E aí cabe a cocriação que nós fazemos, né? Como que podemos cocriar esse mundo no qual habitamos em 2025, né? Talvez Sim. você aí na Europa, né, Mônica? O que vocês estão cocriando na Europa? Ah, você está aqui? Você está no Eu Brasil? não estou na Europa, eu estou aqui no Brasil. Ah, está aqui, desculpe, né? Estou aqui no Confundi o Brasil. sotaque, né? Ah, Quer dizer, como os europeus estão cocriando lá, como os brasileiros estão cocriando aqui, hum, como nós estamos sistemicamente cooperando, ou não estamos cooperando, né? Não pensamos ecologicamente, estamos focados só em nós mesmos, em um narcisismo fechado, né? Que são críticas colocadas aí por Gile Lipovetsky e também por Zygmunt Bauman, né? E se a gente pensar só dessa perspectiva, a gente fala, nossa, gente, que mundo é esse? Né? E quantas vezes a gente não fez essa questão, né? Talvez os pais antes da Primeira Guerra falavam que mundo é esse? Os pais depois da Segunda Guerra, que mundo é esse? O isso. pessoal com o advento da internet, que mundo é esse? Né? É. O René ouvindo funk do lado de fora do carro, que mundo é esse? E assim a gente vai criando muros, proximidades, afastamentos, aquilo que nos move e aquilo que nos evoca talvez indignação, separação, raiva, afastamento, né? Porque somos seres divididos, fragmentados, né? E por isso que essa questão que o Hellinger aí coloca da totalidade tem a ver, talvez Jung chamaria isso de individuação, talvez Buda chamaria isso de nirvana, quer dizer, né, que é essa totalidade? Ou talvez Hellinger chamaria isso de quinto círculo do amor, né? Aceitar e estar em assentimento com tudo e todos no mundo. Talvez isso seja uma totalidade. É verdade. Valeu. Por favor, quem gostaria? Bom, eu acho que assim, a gente fazer a leitura em grupo, eu já tinha lido, e outros livros também, né, que a gente já passou por aqui, eu já tinha lido sozinho, lá atrás, mas a gente lendo aqui em grupo, compartilhando os pensamentos, as perguntas, as questões, as reflexões, as provocações, né, como o René diz, de cada um de nós, é outra leitura. É outra forma de olhar. A gente vê que a gente, nossa, passei por isso e não observei, né? Não lembro mais disso. Então, a gente poder estar relendo em grupo, eu acho que é uma experiência riquíssima, não tem preço. Encontros. É, encontro. A gente cresce nos encontros. Para mim, a leitura em grupo faz a gente analisar melhor o texto e também as colocações que são feitas, daí a gente analisa mais ainda. Tem sido muito bom participar desse grupo. Infelizmente, o mês passado eu fiquei bem acamada e não consegui acompanhar muito, mas na medida do possível eu quero sempre estar presente aqui, que é muito bom e muito gratificante. Agradeço o empenho de vocês de fazerem esse grupo e manterem ele há tanto tempo. Obrigada.
Você faz me lembrar uma coisa, Raquel, de uma pessoa que está ausente, mas que é presente nesse grupo, que é o criador desse grupo, O René. Hamilton Plácido Ah, da Milton. Rosa. Sim, né? Ele que está por detrás disso, né? Sim. Ele e Alice Satin, que tiveram essa ideia em 2016, e o próprio professor Renato Bertatti, que foi nosso primeiro, né, professor nesse, ou facilitador nesse grupo de estudos. Né? Então, também, que bom que você trouxe essa fala, da gente lembrar, né, dessas pessoas que estão presentes aqui no cerne desse grupo, estão na alma desse grupo. Eu acompanhei umas leituras com eles também, só que depois aconteceram outras coisas que eu não consegui mais acompanhar. Mas as leituras que eu consegui acompanhar e que acompanho aqui com vocês é muito edificante. Gratidão. Vou falar então. Bom, eu comecei aqui como participante, né? De participante evolui para host, mas é sempre muito bom, gente. É um prazer estar aqui. A gente reflete muito, né? A leitura em grupo traz outros insights, então eu vou aproveitar minha fala aqui e já trazer uma reflexão para todos. Baseado no relato de Eurico e desse epílogo, no Navegador para a Vida, que é a mentoria que eu estou fazendo com a Sophie Hellinger, ela falou muito da comunicação e da escuta, né? E trabalhou muito o relacionamento afetivo, né? E aí ela fez uma pergunta para um casal: quanto tempo eles dedicavam por dia para uma conversa entre eles? E aí ela pediu exemplos. Então eles começaram a falar assim: do filho. Ela falou: não é coisa sobre resolver problema de casa, resolver problema de filho. Quanto tempo por dia vocês dedicam para uma conversa entre o casal? Então aí eu deixo essa reflexão, já que a gente vai continuar a leitura, né, falando de casal, porque eu acredito que isso também é para que o amor dê certo, né? E é isso. E obrigada pela presença de todos. É sempre um prazer estar aqui. Ótimo. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação? Dilena, por favor. Então, ó, o Renê, a Cleusa e eu, acho que estamos desde o primeiro livro, né? E a gente está ali, né? Eu quase não falo, eu ajudo na divulgação desde o segundo livro, comecei a ajudar com a Alice lá no segundo livro. Eu acho muito interessante. E eu continuo republicando os livros no Facebook. E com isso também eu assisto. Agora eu estou republicando As Ordens do Amor, foi há 6 anos atrás. Gente, cada vez que eu vejo um vídeo, que eu ouço algum comentário, alguma coisa mexe comigo, desperta alguma coisa. Eu acho isso muito legal. Aí eu queria pedir para vocês se podem convidar mais pessoas, né? Que a gente vai entrar nesse novo livro. Amanhã, acho que eu já vou começar a fazer uns postzinhos espalhando nas redes sociais. Quem sabe a gente tem mais pessoas despertas para o amor, para que o amor dê certo, tá? E eu vou tirar mais uma foto, gente. Se alguém quiser passar batom, perfume, tudo bem. Tá bom? Obrigada. Renê, deixa eu aproveitar a pergunta da Caroline, que a gente faz Claro. tempo que a gente não fala disso. Então, assim, todos os encontros ficam gravados, disponíveis no canal do Hamilton Plácido da Rosa. Nós temos também um grupo no Facebook, que é Grupo de Estudos Direito Sistêmico, e no Telegram também. Então, lá, normalmente a gente compartilha os links, as enquetes, enfim, várias coisas são compartilhadas lá nesses grupos, tá bom? Só uma parte. Os 6 primeiros livros estão gravados no YouTube da Alice Satin.
E tanto no Telegram, quanto no Instagram, e quanto no Facebook, tem os links de todos os vídeos, tá? Aí quem quiser ver os vídeos anteriores, bem legal, ótima ideia, tá bom? Obrigada. Eu acho que eu mandei um link errado aí. É importante procurar, do jeito que a Helena falou, procura ou pelo canal do Hamilton Plácido da Rosa, Alice Satin, ou então vocês colocam Grupo de Estudos Renato Bertatti. Então vocês vão ter acesso a todos os primeiros grupos que estão no canal da Alice Satin, né? Então essa é uma forma de encontrar, porque tem, já que a gente está desde 2016, né, Dilena, tem muita coisa online, né? E sim, a Dilena está sempre postando lá no Facebook, né? Bom, gente, então eu vou deixar agora para minha colega Cleusa. Ela vai dar início com vocês à leitura do Para que o Amor Dê Certo. Então, Cleusa, fica contigo aí esse início e seguimos, né, na sequência, depois quando a Cleusa der a entrada no livro, volto eu e a gente continua fazendo esse nosso revezamento, né? Gratidão aí pela escolha desse livro e pela continuidade do nosso grupo de estudos. Assim como a Helena falou, também agradeço a vocês que contribuíram com o nosso grupo, a nossa manutenção aqui do canal do Zoom, né? E trazemos aí a memória daqueles que já estiveram aqui como professores, Renato Bertatti, Oswaldo Santucci, Matheus Santos, Larissa Gazeteu. Quem mais eu esqueci, gente? Tem mais gente aí. Manuela. Manuela, qual que é o sobrenome dela, Helena? Nossa, agora eu vou Manuela ter... Pedro. Manuela Pedro, né? E o Marcos Castro, né? Marcos Castro. Não, eu ia deixar ele por último. Obrigado, Helena. Marcos Castro, exato. Eu acredito que foram estes, né, que passam pelo nosso grupo, e sim, ele está aberto para pessoas que. Tem mais gente, né, Juliana? Obrigado. Tem Oswaldo Santucci e Isabela Oliveira. A Isabela Oliveira, que teve, sim, em paralelo, outras leituras, né, com esse livro. Não, Sim. ela participou de um dos nossos estudos também. Sim. Né? Sim. Então, O professor Sam Storch também. o Sam também. Então, gratidão a todo mundo. Quem eu esqueci, sinta-se agradecido, sinta-se abraçado, né? Para quem eu tive uma presente ausência aí, por favor, né? Se sinta agradecido. E a todos vocês, nos vemos então semana que vem, terça-feira, a partir das 8h30, nesse mesmo canal, com essa mesma sequência. Boa noite, gente. Beijo, pessoal. Boa semana a todos. Boa Tchau, boa semana, noite. Até abraço, terça. boa Até noite. semana Boa que noite. vem. Gente. Boa Boa semana a noite. todos.